Olá, como vai? Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho e eu gostaria que você fosse lá no YouTube, entrasse, desse um like, inscrevesse no canal, ia me ajudar bastante, tá bem? Mas eu estou aqui de novo, mais uma oportunidade, porque recentemente eu tive uma oportunidade de ver uma pessoa que sofreu um ataque de pânico. E muito curioso que às vezes algumas pessoas religiosas, elas costumam dizer o seguinte: não, quem tem fé não tem estresse, não tem ansiedade, não tem ataque de pânico, não tem nada disso. Então assim, eu achei isso de uma estupidez tão grande. E como eu trabalho mais ligado ao comportamento humano, eu fiquei muito contrariado, sabe? Porque você pode ser religioso do jeito que for, pode ser espirituoso, pode ser estudioso, pode ser o que for, que todos nós estamos sujeitos a várias situações. O fato de ser, por exemplo, um cristão, um evangélico, um católico, um espírito, o que for, não te exime de ter um problema de ansiedade, uma depressão, uma situação complicada na vida. E as pessoas confundem isso. Nós somos humanos, vivemos num mundo, no meio de pessoas humanas, nós estamos à disposição o tempo inteiro de bactérias, de vírus, de poeiras, de acidentes, de tantas coisas, e o psicológico também nós somos. Então eu fiquei muito incomodado com isso. Por quê? Porque as pessoas falam: fulano de tal teve um problema lá de síndrome do pânico. A pessoa não sabe nem o que é. Se você for observar, né, você pode falar síndrome do pânico, ataque de pânico. O que na verdade a síndrome do pânico? É um conjunto de sinais e sintomas sem causas específicas e que despertam, mesmo uma insegurança muito grande e medo na pessoa. Então, o que é quando você fala a pessoa sofreu ali um síndrome do pânico? Não seria talvez uma síndrome do pânico. As pessoas usam até errado. Por quê? Porque isso é um transtorno de ansiedade que é caracterizado, a síndrome do pânico, por ataques de pânicos recorrentes. E o que mais ainda? Esse ataque de pânicos, são crises repentinas e intensas de medo, de ansiedade. E ainda, esse ataque de pânico, ele vem acompanhado também de sintomas físicos. Então a pessoa fala: ele tem síndrome de pânico. Às vezes a pessoa teve um ataque de pânico e a outra fica falando que tem síndrome de pânico, não é? Então as pessoas não sabem bem o que é isso. O que esse ataque de pânico em tese causa na pessoa? Ele causa palpitação, causa falta de ar, sudorese, tremores, ocorrem assim sem motivos aparentes, mas causa tudo isso no corpo. Mas então por que uma pessoa tem ataque de pânico? Pode ser de origem genética. Alguns não concordam, mas outros concordam que pode ser origem genética. As origens ambientais são principais, que são estresse, ansiedade, os traumas que a pessoa sofre ou sofreu. Então, quando as pessoas... fulano de tal tem síndrome do pânico. Talvez nem seja isso, a pessoa sofreu um ataque. Se a pessoa não tem ataques de pânico recorrentes, talvez você não deva chamar uma síndrome de pânico. Seria ela procurar até um médico, um especialista, que nem é meu caso. Mas é porque me chamou muita atenção. Quando você diz que uma pessoa que tem fé não pode ser submetida a qualquer problema de doença, isso para mim é de uma estupidez tão grande que me deixa até contrariado. Sabe? Nós podemos ter fé e devemos até ter fé, mas a fé não quer dizer que vai nos livrar das intempéries da vida, não. Você vê que o próprio Cristo falou que ele fez a oração aos seus discípulos, aos seus apóstolos, dizendo que não estava pedindo Deus para tirá-los do mundo, não, mas para guardá-los do pecado. Olha bem, quer dizer, o mundo vai nos causar, a vida aqui vai nos causar problemas, sim. Os grandes homens de Deus, se você crê ou não na Bíblia, os grandes homens de Deus todos tiveram problemas ligados a isso. Timóteo tinha problema de estômago, Paulo teve um espinho na carne, sabe? Isso é comum. Os grandes homens da história, mesmo da Bíblia, os grandes heróis da fé, todos tiveram problemas.
Mas se você estiver na rua e você depara com uma pessoa que está com um ataque de pânico, já ia dizer síndrome, tá vendo? Vai com um ataque de pânico, o que você faz? Você vai falar, mas o que uma pessoa que tem ataque de pânico recorrente procura e te pede ajuda, o que você vai orientar? O que as pessoas têm que fazer? Então, algumas dicas aqui, como eu gosto de comportamento humano, eu posso dizer. Então, por exemplo, a primeira coisa que eu oriento uma pessoa que sofre um ataque de pânico é que ela deve procurar uma terapia cognitivo-comportamental, sim, a TCC. Sabe por quê? Porque lá o médico, um especialista, ele trabalha na área, ele lida exatamente no seu dia a dia com isso. O que ele vai fazer? Ele vai ajudar a pessoa a identificar e lidar com os pensamentos desencadeantes. Você vai ter um médico, um especialista, e você vai conversando com ele, e você vai contando, ele vai aprender o que abre isso em você, ele vai identificar o que abre essa porta para você sofrer um ataque de pânico. As pessoas podem sofrer ataque de pânico por causa, por exemplo, de traumas anteriores da vida. E ela descobrindo isso, combatendo, arrancou esse trauma, tirou essa raiz, ela tem possibilidade de não sofrer novos ataques ou pelo menos diminuir a recorrência. Porque você vai dizer, mas tem cura? Tudo tem cura, tudo tem jeito, tudo tem solução. Agora, tudo também não tem cura, tudo não tem solução. Por quê? Porque depende da pessoa querer. Se uma pessoa tem um problema e descobre um profissional, descobriu a origem, desencadeante daquilo, aprendeu a lidar com aquilo e ela quiser, ela vai ter evolução, aí vai depender de cada um. Então a primeira coisa é isso, eu penso, tem que procurar uma terapia cognitivo-comportamental, fazer a TCC que chama. Segundo, sobre medicamentos, as medicações. Se uma pessoa sofre ataque de pânico recorrente, tem esses problemas todos, falta de ar, taquicardia, sudorese, a sensação de que vai morrer, sensação de que não tem saída, que não tem solução, que está perdendo fôlego, ela vai precisar de alguma medicação, sim. Só que o cuidado é que, como não tem uma origem definida, uma ignição definida do que causa esse problema, o remédio não vai tirar a ignição do problema. O remédio vai combater o sintoma. O que vai acontecer? A pessoa tem um ataque de pânico, ela vai tomar remédio, ela vai combater só sintomas. Se ela não descobrir a origem, não acabar com a origem lá atrás, não vai adiantar. Vai ser só paliativozinho. Vai ser colocar um band-aid no câncer, né? Então, sobre a medicação ajuda? Claro que ajuda, e eu nunca vou dizer uma pessoa que não toma medicação. Que alguns falam, não, se você tem fé, você não precisa de medicação. Isso é estupidez. Porque o remédio não cura, definitivamente não cura. Ele vai cuidar do sintoma ali. É como você está sem sono, você toma um remédio e dorme. Na noite seguinte, se você não dormir, você toma um remédio e você dorme de novo. O que vai acontecer? Você não vai descobrir por que não dorme e vai dormir à base de remédio pro resto da sua vida. Então, como que você faz então? Uma pessoa sentiu um ataque de pânico ou pressentiu uma imagem, uma ponte, um objeto, uma ave, uma freada brusca de um automóvel, tudo isso pode ser um desencadeante para aquela determinada pessoa. Então, se ela teve um ataque e você está por perto, o que você faz? Há uma técnica legal, inclusive está até aí, alguns sites da internet trazem, é a técnica 478. O que é 478? A pessoa vai inspirar 4 segundos, 7 segundos ela segura e 8 segundos para soltar. Então são 4, 7 e 8. É uma técnica bem simplesinha, mas que ajuda bastante a pessoa no momento do ataque de pânico. Porque a pessoa que tem ataque, não adianta você dizer, isso é frescura, isso é porque não tem fé, isso é estupidez de quem fala. Todas as pessoas estão sujeitas e podem ser vítimas de um ataque de pânico, sim. Uma pessoa pode, por exemplo, ter uma cena traumática em uma ponte. Toda vez que ela chega perto de uma ponte, ela começa a tremer e suar e ela corre o risco de ter um ataque de pânico. Uma pessoa, por exemplo, eu vi um médico dizendo que uma pessoa tinha um problema sério da infância com cobra. Não sei se uma cobra picou o pai, ou a mãe, ou o irmão, alguém na família quando ela era criança. Ela desenvolveu um trauma. Se ela visse uma foto ou uma imagem na televisão de cobra, ela tinha ataque de pânico na hora.
Ela desencadeava na hora, não tinha outro jeito. Então, há vários desencadeantes e não se sabe qual. Então, quando a pessoa tem um ataque, você pergunta, o que foi? Não sei. Ela começa a sentir mal e ela vai ter. Outras vão ter por esses casos que eu acabei de dizer aqui. Então a respiração 4-7-8 é uma boa. Por quê? Você está lá vendo a pessoa naquele desespero, você não sabe o que fazer, você quer ajudar. E às vezes você vai ter que fazer isso. Eu estava certo dia numa cidadezinha em Lisboa e numa paragem de ônibus, um senhor caiu de frente com o rosto no chão, tremendo, suando, a mão ficou geladinha, começou a suar e teve uma crise terrível. Eu estava passando na hora, eu tive que parar, deitei no meu colo e eu tive que fazer na hora alguma coisa. Fazer o quê? O que você faz? Você pensa que a pessoa vai morrer. E às vezes ela te diz, eu vou morrer, eu tô sem ar, eu vou morrer, me ajuda, e você não sabe o que fazer. Então, primeiro, a respiração 4-7-8, inspira, segura e solta, tá bom? E outro, tem que tentar relaxar os músculos dessa pessoa. Tem que tentar, por quê? Porque ela vai contrair. Então você começa, por exemplo, lá nas mãos, depois dos braços, aí o pescoço, apoia bem a pessoa para ela relaxar um pouco. E outra coisa legal, que é interessantíssimo você fazer, quando a pessoa está nesse desespero, a mente dela está deturpada, ela não sabe pensar direito. Então você começa a fazer identificação de coisas que ela pode ajudar. Por exemplo, 3 coisas que ela vê. Você pode perguntar ela o que ela está vendo. Você pega uma caneta e fala, você está vendo, o que é isso aqui? Ela vai te falar e você vai e brinca com ela. Se ela disser uma caneta, você diz, não, mas de que cor? Você não disse. Aí ela vai, não, essa é azul. Então você vai atraindo a atenção dela, por quê? Porque você distrai a mente dela para o objeto, o alvo, né, o desencadeante do ataque que ela acabou de ter. Uma é essa. Então 3 coisas que você vê. Depois você pode arriscar 3 coisas que ela ouve. Você fala 3 coisas com ela interessantes que possam atraí-la. Então, por exemplo, vamos supor que ela tem uma idade que te faz julgar que ela possa ser avó, aquela pessoa. Você pergunta, você tem netos? Aí ela vai lembrar na hora, porque netos cura qualquer avó. Se ela, eu tenho uma netinha. A senhora ama a sua netinha? E quantos anos a sua netinha tem? Você faz pelo menos 3 perguntas, isso atrai bastante ela. E outra coisa é onde você toca nela. Você pode tocar, por exemplo, no pé dela e perguntar onde você encostou, na mão, etc. É uma boa técnica também que a gente faz, sabe? E outra coisa muito importante, se a pessoa retornar a falar sobre isso, é importante você lembrar a pessoa que esse ataque, ele é bem passageiro, ele dura em tese, assim, em média 20 minutos. Então dá para você controlar. Se você fizer 3 perguntas de coisas que ela vê, 3 perguntas de coisa que ela ouve e 3 perguntas de coisa que toca, ou ela tocar ou você tocar, você já atraiu a atenção dela, você consome aí uns 10 minutos. Se ela cooperar bastante, você consome todos os minutos e ela se recupera ainda ali com você. Não precisa de ambulância, não precisa de hospital, nada. Desde que você consiga fazer essa técnica das 3 coisas. O que vê, o que ouve e o que toca. Então é uma boa, né? Lembra ela então que são 20 minutos no máximo, que é bem passageiro. Lembrar que essa ansiedade é uma reação normal do corpo em defesa de um perigo iminente que ele pensa que está por vir. Então o que acontece? Vamos supor que a pessoa, o exemplo da cobra, se a pessoa está em algum ambiente, aí apareceu lá uma imagem em algum lugar, pode ser até lá no centro da cidade, uma imagem de uma cobra, né, do desenho, de alguma representação de empresa, o que for. Quando ela viu, ela já deu aquele trauma, ela se assustou e passou aperto. O corpo dela pensa que o cérebro mandou informação que ela vai ser picada de cobra. Então a reação vai ser lógica, mas você tem que lembrar a pessoa que não é real. Você fala, olha, você está preocupada, esse pensamento que você está aí não é real não. Ele é imaginário, você está tendo um ataque, viu? Não é real. Aí a pessoa vai se acalmando, o tempo vai passando, dura no máximo 20 minutos, então quando você assustar ela já está se recuperando. E por fim, a última coisa que é boa, lembre essa pessoa sobre coisas boas. Vamos supor que, novamente, aquela pessoa que eu usei de exemplo, diga que tem netos, por exemplo. Você começa a perguntar, que dia que você vai encontrar com seus netos? Você vai ver seus netos hoje? Você está indo lá ou eles vão na sua casa? Se começou a lembrar de coisas boas, dos netinhos, de filhos e etc. Seu filho é formado? Ele é médico, trabalha com o quê?
Pronto, você distrai a mente dela, no instantinho ela se recupera. Ok? Então é isso aí. Não sou médico especialista nessa área, eu gosto do comportamento humano, mas eu não deixei essa oportunidade passar, porque é estupidez demais uma pessoa dizer que quem tem fé não pode ter um ataque de pânico. Tomara que esse vídeo tenha te servido para alguma coisa, ou se não serviu para você, mande para alguém que você sabe que passa essas dificuldades, que sofre com essas coisas de ataque de pânico, tá bem? Um abraço, até o próximo, sem pânico.